Amém, queridos? Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus 12, 2. Glória a Deus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, olhando para quem? Para quem tem que olhar, irmão? Para quem que tem que olhar? Em todo o tempo, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga amém. Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua palavra seja, Pai, nesta noite, o suporte para os nossos corações, para as nossas vidas, papai, que a tua palavra possa transformar o nosso viver, a nossa caminhada, os nossos passos, Senhor. Que somente o teu Espírito Santo tenha acesso aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, nós temos falado muito aqui, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração a nível do ambiente. O ambiente. E nós precisamos transformar o ambiente. Nós precisamos mudar o ambiente. A nossa oração, os louvores irão transformar o ambiente. Em casa, quando você estiver e sentir que está pesado o ambiente, põe um louvor, comece a orar a Deus, comece a falar com o Senhor. Não está conseguindo vencer, liga para o pastor, liga para o teu líder de célula. Se você tem um discipulador, liga, me ajude em oração, preciso transformar esse ambiente aqui. Tá? E nós temos recebido muito da parte de Deus nessa palavra do ambiente. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração assim, que a igreja talvez não esteja bem alinhado quanto a manter o ambiente da fé. Nós precisamos manter o ambiente da fé. Nós estamos ouvindo que nós temos que transformar o ambiente. E a gente ora e o ambiente muda. A gente ora e o ambiente transforma. A gente busca a presença do Senhor e o ambiente, ele transforma. Deixa o versículo lá para mim, por favor. O ambiente, ele transforma, porque a palavra de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. A presença de Deus faz toda a diferença na sua vida, saiba disso. Em todo o tempo nós temos que estar buscando. E eu tenho alguns passos aqui que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida. Olha, olhar para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Temos que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. É claro que nós não podemos negar que existem problemas, existem dificuldades, mas nós temos que estar com os olhos fitos no Senhor, assim como Pedro quando andou sobre as águas. Lembra daquela palavra? O natural é remar, mas eu decidi andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas, eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas para que isso aconteça, para mim manter o ambiente da fé na minha vida, na minha família, na minha casa, eu preciso estar com os olhos fitos no Senhor, na obra do Senhor. Como que vamos olhar para o Senhor? Veja Hebreus 12, 2. Cauê, me ajude lá. Hebreus 12, 2. Perdão, esse é o Hebreus 12, 2, né? Esse é o Hebreus 12, 2? Não, é o 10, 23. Desculpe, perdão. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos. O que é reter? É manter em nós firme a confissão da nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? A nossa fé, a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é a vida eterna, igreja. Como vamos manter o ambiente da fé nas nossas vidas, se não é retendo a confissão da nossa esperança?
retendo a confissão daquele que prometeu a bênção. Talvez os teus olhos não estejam enxergando a bênção. Talvez o teu coração não está sentindo, eu não sinto a bênção. Mas na tua cabeça, na tua mente, você precisa andar em direção a isso. E aí você vai declarar a bênção sobre a sua vida, vai declarar a bênção sobre a sua casa, mesmo que você não esteja vendo. Eu estou orando por um propósito, eu estou clamando por um propósito, e eu não estou vendo nada acontecer. Então nós temos que reter a firme confissão da nossa esperança. Qual que é a esperança de você receber o milagre nessa noite, irmão? Qual que é a esperança de você receber o milagre? A esperança é Jesus Cristo. Então você deve manter os olhos fitos no Senhor. É no Senhor. Pastor, mas tem alguém que caiu aqui. Pastor, tem alguém que caiu ali. Pastor, tem alguém aqui que desistiu de servir ao Senhor. Não importa. O salmista diz que muitos vão cair do nosso lado, muitos vão cair, mas o Senhor vai nos manter em pé, se nós retermos a nossa firme confissão no Senhor. A bênção ainda não chegou, a bênção ainda não concretizou, mas eu sei que vai acontecer, porque Deus é fiel. Levante a sua mão nesta noite e glorifique o nome dEle, porque Ele é bom, aleluia. Retenha. Olha, esse texto de Hebreus 12, 2, que nós lemos primeiro, fala que Jesus, em troca da alegria proposta para ele, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz por nós. Por isso nós temos que olhar para ele. Olhe para ele, não para quem está desanimado, não para quem fala mal de você, não para quem se levanta contra você lá no seu trabalho. Talvez alguém está tentando puxar o seu tapete. Talvez alguém está tentando fazer algo contra você. Tem alguém com inveja da sua vida. Mas você tem que olhar para os olhos do Senhor, porque é Ele quem te sustenta. Não importa o que acontece ao redor, não importa. O importante é você ficar firmado no Senhor. Fique firmado no Senhor, fique firmada no Senhor. Hoje de manhã preguei lá na pastora Neuza, uma bênção, foi uma grande bênção. E a pastora Neuza é uma bênção, ela é uma bênção, graças a Deus. E Deus falou aos nossos corações assim: quando eu estiver desanimado, o que eu faço, pastor? Eu vou para a igreja. Quando você está desanimado, vá para a igreja. Quando você está desanimado, vá para a Bíblia. Porque sabe qual é a cultura do brasileiro? Desanimou, não vai mais para a igreja. Desanimou, não lê mais a Bíblia. Desanimou, não canta mais louvor. E tem que ser o contrário, querido. Quando o desânimo bater a porta, aí você deve ir para a igreja, aí você deve ler a palavra, aí você deve cantar ao Senhor e reter. Cadê o versículo dali, meu irmão? Eu vou passar a cinta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos precisam estar nele. Que os teus olhos permaneçam no Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E o segundo passo é retendo a fiel palavra da verdade. Orando o tempo todo. Está em Tito, capítulo 1, verso 9. Agora pode trocar. Tito 1, 9. Aleluia. Retendo firme e fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que quer dizer isso, irmão? Quem que é o contradizente? Satanás, irmão. O que você está indo fazer na igreja? O que você faz na igreja? Você está indo para a igreja quinta, você vai para a célula, você vai para a oração, você vai
domingo na igreja, o que você está fazendo lá? Olha a tua vida como que está. Olha as tuas coisas como que estão. Olha a tua saúde como que está. Mas quando nós retemos a firme e fiel palavra de Deus no nosso coração, a palavra do Senhor no nosso coração, nós recebemos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, para nós podermos convencer aquele que está falando ao contrário, igreja. Porque a palavra diz que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Muitos perecem por falta de conhecimento. Dentro da minha casa, alguém falava para mim assim: o que você está indo fazer na igreja? Olha a tua vida financeira como está destruída. Que você leva dízimo para a igreja? Você está indo a pé para a igreja? Mas eu estava retendo a firme confissão da palavra no meu coração. E é assim que nós temos que orar. Senhor, a tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a palavra quem diz. A palavra está dizendo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso estar passando por um problema, mas eu não sou um problema. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e não o que Satanás quer que eu seja. Ele é Deus na minha vida, aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite e glorifique o nome dEle. Aleluia. Louvado seja. Querido, é assim que mantém o ambiente da fé. É assim que a gente mantém o ambiente da fé. Eu usei o exemplo de Elias quando ele ouviu uma palavra contrária, Jezabel ameaçando a vida dele, ele largou o ambiente da fé e ele foi para o ambiente da incredulidade. Homem de Deus, sendo usado por Deus, foi usado por Deus para muitos milagres e de repente sucumbiu, porque deu ouvido para Satanás. Irmão, fecha o teu ouvido para algumas coisas. Fecha o teu ouvido. Principalmente se alguém chega na sua casa e diz assim: sabe, eu vou te contar algo que aconteceu lá na igreja. Fala, está repreendido em nome de Jesus. Não, mas é só para orar. É, só para orar. Satanás lá no deserto para Jesus falou assim: está escrito, Senhor. Pode pular daqui que os anjos vão te amparar, está escrito. Não é porque a pessoa vem, muitas pessoas vêm com a palavra, que elas estão vindo com a verdade. Então tome cuidado. Tome cuidado, principalmente se falar do pastor, principalmente se falar de um líder, principalmente se falar de um obreiro, falar de um irmão em Cristo. Que autoridade nós damos? Que autoridade você dá para alguém falar mal de você para mim? Você dá autoridade para alguém? Não. Não dê autoridade, não deixe. Não deixe, porque Jezabel mandou alguém entregar um recado para Elias. E Elias sucumbiu diante da palavra do diabo. Ele poderia ter retido a palavra no coração dele. Deus renovou ele embaixo daquele zimbro. Mas ele podia ter evitado aquela situação. Nós temos que evitar algumas situações. Evite algumas situações. Não abra os teus ouvidos para fofoca. Seja na igreja, seja no teu trabalho. Ah, sabe o que o patrão falou? O patrão falou isso, aquilo. Querido, vai resolver com ele. Resolve com ele. Uma vez eu presenciei algo, irmãos. Alguém falando de outro alguém, fora da igreja, isso. Na igreja não acontece, na igreja ninguém fala mal de ninguém. Falando mal de uma pessoa e eu estava do lado. Eu falei assim: olha, o fulano fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. A pessoa falou assim: vou te dar um conselho. Vá lá e resolva com ele. Ah, eu achei top aquilo, irmãos. Eu achei top aquilo. Eu achei top aquilo. E nós temos que manter isso na nossa vida para nós não sairmos do ambiente da fé, irmão.
Nós perdemos bênção porque nós saímos do ambiente da fé, porque a gente quer ouvir recado dos outros. A gente quer ouvir conversa fiada, minha mãe falava assim. Não ouça conversa fiada. Não ouça. Tá com dúvida da vida de alguém? Vai e converse com esse alguém. Vai e fale com esse alguém. Não pergunte para outro. Ó, irmão, se você está com um problema no seu telefone, não ligue para a Sanepar que não vai resolver. Alô, é da Sanepar? Sim, pois não, que posso ajudar? Meu telefone não está funcionando. Mas está ligando aonde? Ah, do telefone da vizinha. Você está entendendo, querido? Retenha a firme palavra da fé no seu coração, na sua vida, e não saia do ambiente da fé. Não saia do ambiente da glória de Deus. Porque nós perdemos a bênção por coisas poucas, coisas pequenas. Não empreste o teu ouvido para Satanás. Não empreste a tua boca para Satanás. Abra a sua boca para falar do amor de Deus. Abra o seu ouvido para ouvir a palavra que edifica a tua fé em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel, retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina. Qual doutrina? Essa doutrina aqui. A doutrina dos apóstolos, a Bíblia fala em Atos. É a doutrina dos apóstolos. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito que nós vencemos. É desse jeito que nós somos abençoados. É desta forma, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ah, não precisa ir para a igreja. Para que vai para a igreja? Você pode adorar Deus em casa, você pode servir a Deus em casa. Não, eu conheço a palavra. Então isso não vai me dominar, isso não vai entrar no meu coração. A Bíblia me diz que eu tenho que ter comunhão. A Bíblia me diz que eu não posso deixar a minha congregação. A Bíblia me diz isso. Se nós não conhecemos e não retivermos em nós a palavra, nós apanhamos de Satanás. Nós apanhamos. E tem muito crente apanhando, irmão. Tem muito crente apanhando, porque não conhece a palavra. Porque não conhece, não lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, a igreja do Senhor Jesus. Leia a Bíblia. Está com dificuldade? Pastor, não estou entendendo aqui esse versículo. Pastor, não estou entendendo essa passagem aqui. Ó, pastor, a palavra falou assim comigo, é isso mesmo? Ah, irmão, nós precisamos reter a fiel palavra no nosso coração, mas a fiel palavra não. Cuidado com as pregações da internet. Cuidado com os recortes de pregação na internet. Ai, que lindo! Nossa, que palavra linda! Satanás falou uma palavra linda para Jesus. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. É lindo ou não é, irmãos? Mas fora de contexto. Tem muita coisa fora de contexto, igreja. Fora de contexto, que leva à perdição. E nós não podemos viver na perdição. Nós temos que viver na fiel palavra. Na palavra que nos leva à salvação. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mais um passo aqui. Eu quero falar da renovando na nossa vida a cura e a libertação. Isaías 53, 4. Renovar na nossa vida a cura e a libertação. Sabe o que é isso, irmão? Olha o que diz a palavra de Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. E sabe que, certa vez, eu recebi uma palavra de cura. Eu recebi uma palavra de cura para uma situação no meu estômago. Eu contei já esse testemunho aqui. Mas eu saí da igreja
Fui para casa feliz da vida, e quando eu cheguei em casa, a dor começou. A dor começou, e ficou por 4 ou 5 dias doendo o meu estômago. Sabe o que eu fiz? Eu orei ao Senhor e disse: Pai, eu tomo posse da palavra, eu tomo posse da cura. Eu não aceito que Satanás venha roubar a minha bênção. Eu tinha que encolher, porque doía demais o meu estômago. Eu achava que estava com câncer no estômago. Estava com medo de ir no médico. E quando Deus me deu a palavra, eu orava assim, ó. Estava fazendo um curso de contabilidade, eu ia no banheiro e eu agachava no banheiro, assim, para suportar a dor. E eu falava no banheiro lá do colégio: eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Essa dor não é minha. Essa dor não é minha. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Irmão, foi um dia, foi 2 dias. No terceiro dia, a minha carne estava dizendo assim: não adianta. A minha carne estava dizendo: não adianta. Não foi para você aquela palavra. Mas o Espírito que habita em mim não me deixou parar. Eu retive a minha cura e a minha libertação. Em nome de Jesus. Irmão, você passou pelo encontro com Deus. Você foi liberto. Talvez tenha sido liberto do cigarro. Talvez tenha sido liberto das drogas. Talvez tenha sido liberto, sei lá, da pornografia. E se isso vir sobre a tua vida, declare que você foi liberto, que você é liberto, que Cristo venceu na cruz para a libertação, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Declare isso. Você recebeu uma cura para a sua vida. Declare verdadeiramente: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Declare a bênção, declare a cura, declare a libertação da tua vida em nome do Senhor Jesus. Aquele que prometeu é fiel para completar a obra, aquele que começou é fiel. E se Ele começou uma obra na tua vida, mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não esteja vendo, Ele vai completar em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite, porque Ele é bom. Aleluia! O que nós temos que fazer é reter a fiel palavra, reter a cura, reter a libertação nas nossas vidas. Eu fui liberto, eu estou liberto, eu estou liberto. Jesus me libertou, Jesus me libertou. Foi muito difícil quando eu parei de beber, irmãos. Eu não era um alcoólatra, mas na minha família um histórico de alcoolismo poderoso que foi. Meu irmão morreu de cirrose, meu pai foi liberto, graças a Deus, foi para Jesus, e na minha vida não estava sendo diferente, e eu fui liberto. E quando eu via, Satanás levantava pessoas para falar assim: toma um gole, é só um golinho. Chegava da água na boca. E eu orava a Deus e falava: Senhor, eu fui liberto, eu estou liberto, porque o Senhor me libertou. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Livre, você é livre. As pessoas estão tentando inverter e dizendo assim: você é escravo de uma religião, você é escravo de uma denominação, você é escravo de uma igreja. Não é não, eu sou servo de um Deus poderoso, eu sou servo de um Deus que me fez livre. Eu não preciso parar no boteco mais não, irmão. Eu não preciso mais beber para ser feliz, eu não preciso beber para me alegrar. Eu me alegro na sã doutrina, que é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. É aqui que eu retenho no meu coração a palavra que me diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Você está me entendendo nesta noite? Nós temos que manter o ambiente da fé.
Mantenha o ambiente da fé. Mantenha o ambiente da fé. Nós temos que manter nas nossas vidas. E para isso requer esforço da nossa parte, igreja. Requer esforço da nossa parte. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que renunciar à carne. E o Espírito Santo nos ajuda. Nós não estamos só, igreja. O Espírito Santo nos ajuda. Você não está só. Jesus falou, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. E a palavra que ele deu antes de subir ao céu, ele falou, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Meu Deus, que amém. É um amém de quem retém a palavra, irmão? Jesus falou que ia estar conosco até o fim. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Número 1, nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, não olhe para quem está desanimado, não olhe para quem está caído, não olhe para quem está falando mal de todo mundo, para quem está dizendo que o mundo não tem mais jeito, que as pessoas não têm mais jeito, que para a igreja não adianta. Olhe para Jesus. Número 2, retenha a fiel palavra da verdade, orando em todo o tempo, louvando em todo o tempo. Número 3, mantenha no seu coração, renovando sempre, retendo a cura e a libertação de Deus na sua vida. Pastor, mas eu caí. Eu fui para Jesus e eu bebi. Eu bebi de volta. Eu bebi de volta. Você tem um advogado que é Cristo. Dobre os teus joelhos, fale para Ele que você é fraco. Diga para Ele que você é fraco. Mas Ele já sabe, pastor, mas Ele quer ouvir de você. Fale, Senhor, eu sou fraco, eu caí. Me perdoa e me ajude a prosseguir a andar na Tua presença. É assim que funciona a igreja. É assim que funciona. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ah, o pastor falou que eu posso pregar. Não estou falando, eu posso pecar. Não estou pregando e dizendo que você pode pecar. Eu estou dizendo que você pode ser liberto. Que você pode ser perdoado. Pecado é acidente de percurso. Se você premeditar o seu pecado, a Bíblia diz que é iniquidade. E a iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Deus. Ah, então eu vou pecar só, eu vou tomar só esse golinho, que daí Jesus me perdoa. Para, não seja cara de pau, pelo amor de Deus. Seja fiel à palavra. Seja fiel ao que Deus espera da sua vida, meu irmão. Pastor, eu não consegui, eu caí na pornografia de novo. Pastor, eu não consegui, eu caí no vício de novo. Vem aqui, querido, vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos caminhar juntos. Venha para a igreja, faça propósito de oração, faça propósito de jejum. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Você vai vencer, porque o Senhor é poderoso. O Espírito Santo habita o teu coração. Não é porque você caiu que o Espírito Santo foi embora. Não foi, não. Ele continua no nosso coração, ele continua na nossa vida. Por isso que eu amo estar com Jesus. Eu quero reter aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, a cura e a libertação, em nome de Jesus. Eu vou encerrar por aqui falando sobre um quarto passo, renovando na mente e no coração a identidade que Deus me deu. Você tem dúvida que você é filho de Deus? Alguém tem dúvida? Tem alguém que nunca orou assim, Senhor, eu te aceito como único, suficiente, Senhor e Salvador? Se você ainda não fez essa oração, faça hoje, dizendo, Senhor, eu te aceito como único, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. É o que basta para nós alcançarmos a salvação. É de graça, não precisa pagar. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida,
nós nos tornamos filhos de Deus. Não tenha dúvida que você é filho. Mas eu errei, pastor. Eu pequei, pastor. Você continua sendo filho. Teu filho, quando reprova de ano, deixa de ser seu filho. Teu filho, quando ele faz uma... Minha mãe falava traquinagem. Para de ser traquina, rapaz. Para de fazer traquinagem. Ele faz uma traquinagem. Ele deixa de ser seu filho? Ele deixa de ser seu filho porque ele quebrou o vidro, porque ele, sei lá o que ele fez dentro de casa, que você não queria que ele fizesse e ele fez. Ele deixa de ser filho? Não. Só que o pai vai corrigir. A mãe vai corrigir. E lá em casa a Cinta cantava. Em dó maior. Você está entendendo, querido? Deus nos corrige com amor, porque Ele nos ama e nós somos filhos amados. Você é filha amada. Você é filho amado. Olha para o lado e fala assim, você é filho amado do Senhor. Fala para Ele, declara isso, você é filho amado. Você é filho amado. Você é filha amada. Você é filha amada. Você é filha amada. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Irmão, querido, Jesus não morreu pela metade. Ele morreu por inteiro, Ele cumpriu o propósito lá na cruz. Se você aceitou Ele como Senhor da sua vida, então retenha essa verdade. Você é filho, renove a sua mente. Por favor, renove a sua mente. Olha o que diz Romanos 8:37. Romanos 8:37. Olha só que legal o que a Bíblia diz. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso. Ele deu a vida dele lá naquela cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos dizer, eu sou filho amado, eu sou filha amada. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor, querido. Querida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Retenha essa palavra no seu coração. Não saia do ambiente da fé. Mesmo que o desânimo bata a porta, mesmo que os problemas estejam rondando a sua vida e a sua casa, a Bíblia diz que você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que você precisa reter na sua vida. Essa é a palavra que você precisa reter no seu coração. Não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvidos a mensageiros do inferno. Não dê ouvidos apenas a esta palavra, porque ela é fiel, ela é que transforma, ela muda a vida do ser humano, ela muda a vida de um homem e de uma mulher, ela transforma o viver de um homem e de uma mulher, ela traz a razão de volta para ele, ela traz de volta o desejo de viver, o desejo de viver, de ter vida em abundância. Talvez a tua vida está sem graça, talvez a tua vida por um instante ficou sem graça, mas Jesus derrama da graça dele sobre a tua vida, para que a tua vida passe a ter sentido novamente, aleluia. É por isso que estamos aqui, igreja. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós nos reunimos para adorar o nome dEle, por isso que nós cantamos louvores aqui no início do culto, para manter aquela atmosfera de adoração e nos manter no ambiente da fé, irmão, no ambiente da fé, meu querido. E aí na segunda-feira você vai continuar cultuando a Deus, você vai continuar cultuando ao Senhor, você vai continuar lendo a palavra, retendo a palavra, orando a palavra, você vai continuar na terça, você vai para a célula, renova no coração aquela palavra, você vem na quinta-feira à noite, vem orar como igreja, segurar na mão um do outro, orar uns pelos outros. Olha que maravilha o que Deus faz nas nossas vidas. Ele ressignificou a minha vida, que não tinha mais sentido, era tomar um gole de cerveja, era reunir com os amigos, era contar algumas piadas, era rir um pouco, e quando ia para casa,
A depressão tomava conta do meu coração, mas quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, ela passou a ter sentido. Tem sentido, a minha vida tem sentido, a tua vida tem que ter sentido, meu irmão, tenha sentido. Retenha a palavra da salvação, retenha a palavra da vida no seu coração e fique no ambiente da fé, meu irmão, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Fique em pé, por favor.